Vamos lá, próxima questão é uma questão que mexe num ponto bem sensível dentro do nosso ordenamento jurídico. Ó, acerca do teto remuneratório do servidor público, pode-se correto afirmar que, vamos lá, teto remuneratório, qual que é o valor máximo que pode ser recebido pelos agentes públicos no Brasil? E você já sabe que o teto de recebimento aqui é o valor dos nossos vencimentos do STF, tá bom? Ninguém ganha mais do que os ministros do STF, mas não é só isso, você precisa lembrar de toda a estrutura. Então, eu vou usar um princípio aqui que eu costumo brincar com você, que é o princípio Jack, o Jack estripador. Vamos cortar por partes aqui para você entender esse dispositivo, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica, fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, os detentores de mandatos seletivos, dos demais agentes políticos e os proveitos, pensões e outras espécies remuneratórias, percebido cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, não poderão exceder os subsídios mensais em espécie dos ministros do STF. Então, perceba, de uma forma muito singela, o início do inciso 11 do artigo 37, ele traz para nós diversas pessoas, diversos agentes. Lembra o seguinte, ó, se a pessoa for agente público ligado a qualquer um dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, se ela for agente público ligado a qualquer um dos entes federados, União, Estado, Município ou Distrito Federal, não importa se é da administração pública direta ou indireta, ele vai ter o benefício aí de ter o máximo de limite salarial atrelado à remuneração dos ministros do STF, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Vamos avançar aqui. Aqui tem várias partes aqui, ó. Aplicando-se como limite no município o subsídio do prefeito. Então, isso aqui é importante você lembrar que, ó, na verdade, uma boa parte das perguntas da VUNESP está aqui, ó. No município, eu vou ter aí o limite do subsídio do prefeito. Agora, olha que interessante, se eu tiver no Estado e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos embargadores do TJ dentro do Tribunal de Justiça. Então, perceba, dentro do município, ninguém ganha mais que o prefeito. Dentro do Estado, no Executivo, ninguém ganha mais que o governador, no Legislativo, ninguém ganha mais que os deputados, e no Judiciário, ninguém ganha mais do que os desembargadores do TJ, tá bom? Então aqui é um ponto importante para nós. Vamos lá, avançando. Limitando a 90 inteiros e 25 centésimos por cento dos subsídios mensais, em espécie dos ministros do STF. Então, estas pessoas não podem ganhar 90,25 centésimos por cento dos subsídios mensais dos nossos ministros do STF. Então, nós temos aqui essa segunda vedação, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, ó. No âmbito do Poder Judiciário, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, dos procuradores e dos defensores. Ou seja, todo mundo que exerce carreira jurídica também vai observar o limite de teto do STF. Questão legal, questão bem bacana, uma questão um pouco mais elaborada. Acompanha comigo aí na sua tela. Vamos lá. Alternativa A. A base de cálculo sobre a qual incidirão os descontos previdenciários, o imposto de renda, é a remuneração, subsídio, proveito e pensões, ou outra espécie remuneratória do servidor, valor líquido, fixada após a definição de valor a ser recebido por força da observância do teto, subteto constitucional definido em lei. Então perceba, qual que é o valor que você vai recolher por base? Remuneração ou o valor aí, ou uma outra espécie remuneratória? Na verdade, aqui está errado, ele atrela aí o recolhimento de pensões e outros proveitos, inclusive do imposto, como fato gerador aí é a renda, ele não pode ir atrelar aí a outros seguros, tá bom? Então, tá errado isso aqui, tá completamente errado. Vamos lá, alternativa Bravo. Das situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, vamos lá, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que é recebido. Questão muito legal, questão muito massa aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, vamos lá. Quando nós olhamos essa figura, a nossa Constituição ela traz a impossibilidade, então não é possível você acumular cargos. Então a regra dentro da Constituição é você ter apenas um cargo, essa é a regra. Entretanto,
Direito, ciência humana como boa é, ela vai ter aqui 3 exceções. Então, em 3 casos, é possível que você não observe essa regra. Ou seja, quais quer dizer a exceção? É possível que em 3 circunstâncias você possa acumular 2 cargos. Vamos lá, isso aqui é muito fácil. 2 cargos de professor, 2 cargos, dá uma olhadinha, de profissionais da saúde com profissões regulamentadas e 1 cargo técnico científico e mais 1 cargo de professor. Agora vamos lá, jurisprudência, essa questão também é jurisprudência do STF, recente do STF, ela fala o seguinte: ninguém pode ganhar mais do que os ministros do STF quando eu olho para um único cargo. Agora, se eu tenho possibilidade onde a Constituição permite acumular 2 cargos, nós acabamos de ver essas 3 situações, eu posso acumular 2. O STF fala o seguinte: 1 cargo isolado não pode ser maior do que o dos ministros do STF. Agora, os 2 cargos somados podem ultrapassar. Ou seja, cada um isolado não pode passar, mas se eu somar os 2, pode ser que passe, tá bom? Não tem problema, porque essa pessoa exerce 2 cargos, 2 funções, tá bom? Então, é exatamente isso que vai a nossa alternativa Bravo, tá bom? Que, coincidentemente, é a nossa alternativa certa, tá bom? Vamos lá. Próxima alternativa, só para nós conferirmos o que está certo e o que está errado. Vamos lá. É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, não se aplicando o teto remuneratório, tendo em vista que o valor não é pago pelo ente público, mas pela parte sucumbente do processo judicial. Então vamos lá. Tem erro aqui, porque eles não estão sujeitos aí a esse valor, não são pagos pela administração pública, eles somam para a administração e a administração reparte esse valor com todos os nossos respectivos agentes, tá bom? Vamos lá, próxima alternativa aqui, ó. Nos municípios, o teto remuneratório no âmbito do Poder Executivo é o subsídio do prefeito, e no Poder Legislativo é o subsídio do vereador. Não, dentro do município, ninguém ganha mais do que o prefeito. Agora, no Estado, no Executivo, o limite do governador, no Judiciário, o limite do presidente do STF, e na Assembleia Legislativa, os nossos deputados, tá bom? Então, tá errada. Próxima questão aqui, alternativa eco. Nos estados, o teto remuneratório para todos os poderes legislativo e executivo é o subsídio do governador? Não, o governador só é o teto para o executivo, tá bom? Então, questão bastante legal aí, questão bastante interessante.